Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 27 de setembro. Iniciando aqui pela DTEX 3, a DTEX 3 comentada na última videoanálise, fechou bem aqui no gráfico 60 minutos, era uma chance de repique de alta pelo G60, fechamento em R$ 9,30, uma possibilidade de entrada em R$ 9,30, stop fechamento abaixo dos 9,08, risco da operação de 2,5, objetivo em 9,53, alcançado na abertura do pregão, quando essa ação chegou a fazer uma máxima da primeira hora de pregão em R$ 9,60. Então deu o objetivo da operação, chance de realização de lucro, a ação foi lá e perdeu força e fechou em 9,07, anulando até aquele sinal de alta e ficando coerente com sua tendência de baixa de curto prazo, perspectiva de continuidade da queda até rompimento dos R$ 9,00 e a mínima aqui do fundo de R$ 8,91 a R$ 8,87. Outras ações que ainda demonstram, na realidade essas aqui estão em tendência de alta, né? Então, com perspectiva um pouco mais de tendência de alta. CCRO3, a DTEX está em tendência de baixa, foi uma operação mais de curtíssimo prazo, mas a CCRO3 foi uma ação que fechou bem o pregão, gerou aqui um fundo no gráfico diário, retorno para cima das médias, deixando ali uma sombra superior. Dando uma olhada aqui no gráfico 60 minutos, a gente pode perceber que a ação tem um forte movimento de alta, agora recua, que o ideal seria para a entrada não comprar direto nos 46,85, o ideal seria aguardar essa ação realmente recuar um pouco mais, invadir a região dos 46,60 a 46,36 e em seguida gerar aqui um ponto de retorno de alta, um fundo no gráfico diário, voltar a subir, gerar um ponto de retorno de alta para uma compra para botar o stop na mínima desse fundo, preferencialmente ali abaixo da média móvel de 13 períodos. Isso seria uma chance de compra, aí sim, para a CCRO3, e aí projetando o risco da operação para cima, pelo menos um risco retorno de 1 para 1, o ideal que seja até um pouco mais acima, mas teríamos essa possibilidade de entrada caso ocorra esse sinal que eu comentei no G60. CSAN3, que foi comentada no radar do mercado, perdeu força, deixou uma sombra superior ali grande no candle, fechou ainda acima da média móvel de 13 períodos, a formação até de um fundo, mas para mim não gera entrada direto após essa sombra superior, por ter respeitado a resistência dos 24,99, e aqui no gráfico intraday veio para proporcionar um sinal de alta e terminou ficando com o candle ali de certa indefinição, ainda assim acima dos suportes. Por isso, uma cautela um pouco maior seria comprar somente se oscilar, se abrir subindo e oscilar acima dos 25,08, com stop abaixo dos 24,44 e um objetivo em 25,75. Se entrar, por exemplo, em 25,09. O risco da operação em torno de 2,7%. Agora, boa parte das ações terminaram gerando sinal de queda. A coerência desse pregão foi mais para baixa. A maior parte dos ativos, citando ALL3, BRFS3, além de Vale 5 Petrobras, CSNA3, Gol4, BBDC4, Sambi11, Lojas Renner, MMXM3, Cruz3, Lame4, foram ativos que geraram aí sinais de baixa, além de TNLP4, que perdeu suporte, CEMIG4, que continua a favor da tendência do sinal de queda que foi comentado na última videoanálise, assim como a TIM-P3. Então, boa parte das ações apontando para queda. Vou comentar algumas dessas ações, começando aqui pela CSNA3. CSNA3, ação que está em tendência de baixa de médio prazo. No curto prazo passa por um momento de indefinição, mas apontando mais para a retomada da tendência de baixa. A ação perdeu aqui a média móvel de 13 períodos, quando foi para voltar para cima da média móvel, para demonstrar força por parte dos compradores, bateu na resistência da média, ali também próxima da linha de tendência de alta que foi perdida, e gerou um sinal de queda pelo G60, voltou para baixo da média móvel de 13. Uma entrada na ponta vendedora, que já estaria na ponta vendedora desde o dia 22/9, com stop até acima dos 16,80 ou menos longo stop no fechamento acima dos 16,11, pelo G60 gerou a possibilidade até de venda nos R$15, com stop ali ao perder os R$15,70, superar os R$15,70. Risco da operação 4,8 a 5% e o objetivo da operação em R$ 14,29. O único problema dessa operação é que tem que superar
a mínima do fundo para dar certo aí a operação, para chegar no objetivo dessa operação, que é R$ 14,29. BBDC4 também proporcionou um topo, fechamento abaixo da média móvel de 13, após testar a resistência do diário. Foi uma ação que já perdeu suportes, está com topos e fundos descendentes, tendência de baixa de curto prazo, para quem não conseguiu perceber. A gente pode ver aqui através dessas linhas que eu estou traçando, pode ver um pouco melhor através dessas linhas, que o BBDC4 estabeleceu topos descendentes e perdendo ali o fundo dos R$ 27,26. Tentou subir, bate na média e gera esse topo. Chances de uma venda, 27,83, ou ao perder essa mínima e stop na superação dos 28,47. Risco de 2,4, objetivo em 27,18, que ainda assim é acima do fundo anterior. Lojas Renner não está numa forte tendência de baixa ainda. No curto prazo já temos uma tendência de baixa configurada. No médio prazo é que ainda ela não entrou numa tendência de baixa mais forte, passa por um momento de indefinição da tendência, mas é um ativo que teve um bom recuo, bateu na média e gerou também um sinal de baixa aqui no gráfico de 60 minutos, voltando para baixo da média móvel de 13 períodos. Uma posição mais cautelosa, superação da mínima dessa última hora de pregão, 52,86, com stop abaixo de 54,15, acima de 54,15. Isso entrando em R$ 53,00, direto aqui no preço, o risco dessa operação é de 2,2% e o objetivo em 51,84. Ela fechando o pregão de amanhã abaixo de 51,84 aumentará ainda mais a chance de queda do ativo. E por último, Lame 4. Lame 4 também tem uma configuração muito parecida, foi lá nas médias e gerou aqui um Dark Cloud Cover, ou nuvem negra. Para quem tiver dúvidas sobre esse padrão gráfico, basta acessar o site da Altoveira.com e assistir ao vídeo de aprendizado a respeito desse padrão de reversão dos candles. Gerou aqui também um sinal de queda no gráfico de 60 minutos, com a possibilidade de vender nos 14,80, stop acima dos 15,20, objetivo na faixa dos 14,39, com risco de 2,8%. Amplia a chance de queda pelo diário no fechamento amanhã, ou no pregão desta quarta-feira, abaixo dos R$ 14,60. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.